para adorarmos, para louvarmos, para cultuarmos ao nosso Deus. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, é o digno de adoração, de todo o nosso louvor. Eu me alegro com os irmãos de nós podermos, mais uma vez, refletirmos na palavra do Senhor. Nessa semana, nós teremos uma data bastante importante, dia 31 de outubro, que é o dia que nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. E como nós terminamos aí a série de pregações em Ageu na semana passada, eu gostaria de refletir um pouco sobre o que é a Reforma Protestante, o que moveu a Reforma Protestante. Na realidade, nós já cantamos um pouco sobre isso. Nós lemos um salmo que fala sobre isso. O Salmo 119 inteiro, ele fala sobre a palavra. Então foi a palavra de Deus que moveu a Reforma Protestante. E eu queria falar um pouco com os irmãos sobre isso. Deixa sua Bíblia aberta aí em Colossenses, no capítulo 1, dos versos 13 e 14. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Eu gostaria de ler com os irmãos, e aí nós vamos conversar um pouco sobre a palavra de Deus e trazer algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e versos 14. E a partir da semana que vem nós começaremos uma nova série de pregações no Evangelho de Lucas. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre quem é o centro da nossa fé, o Senhor Jesus. Então a partir de domingo nós começaremos aí refletindo na palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Podemos ler? Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Mais uma vez, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Eu creio, Senhor, que a tua palavra é viva, que ela é eficaz, que ela transforma os nossos corações. A tua palavra mudou a história da igreja. A tua palavra nos libertou do império das trevas. O Senhor Jesus, com a sua vida naquela cruz, em nosso lugar, o Senhor nos deu o direito de sermos chamados de seu filho. Pai, fala nos nossos corações de forma especial, que a tua palavra encontre aquele lugar certo no nosso coração que nós precisamos ouvir do Senhor. Nos ensina mais uma vez, apesar de mim, que a tua palavra seja o centro, que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite. É no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Se tem uma coisa que não importa a idade da pessoa, é ela dizer que na minha época é que as coisas eram boas. Não é assim? Todo mundo vai falar, na minha época é que as coisas eram boas. Na realidade, em toda a história da humanidade, por enquanto eu acho que só tem um homem que poderia dizer que na época dele que era boa. Sabe quem é? Adão, antes da queda. É o único que poderia dizer, na minha época é que era boa. Porque depois da queda, todo ser humano foi condenado a viver separado de Deus. Foi condenado à morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afastados, impedidos de se relacionar com Deus que é santo. Mas como Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, dos versos 26 aos versos 29, eu coloquei o texto ali, semelhante aos dias de Noé, em que comiam, bebiam, casavam,
e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. E aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo e comprando e vendendo e plantando e construindo, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim quando o Filho do Homem for revelado. Pois então eu pergunto para os irmãos, será que verdadeiramente existe liberdade? Aqueles que são mortos em seus delitos e pecados vão dizer que sim, vão dizer que são livres. Mesmo condenados à morte eterna, eles vão dizer que são livres. O mundo diz que é livre. As pessoas dizem que são livres. Todo mundo diz que é livre. Tem até quem diga que o ser humano tem livre arbítrio. O livre arbítrio seria poder decidir sem ser influenciado por nada, sem ter nada para nos influenciar. E nós sabemos que a partir da queda no jardim do Éden, quando o homem se afasta de Deus, todas as nossas decisões, todas as nossas ações são influenciadas pelo pecado. Então ninguém é livre para decidir sem ser influenciado por nada. Aqueles que não têm o Cristo vivo, que não têm o Espírito da adoção, o Deus verdadeiro como Senhor das suas vidas, têm uma falsa sensação de liberdade. Por isso um comportamento igual aos dias de Ló e de Noé, que nós temos vivido nos últimos tempos. Há pessoas que dizem, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser, eu posso me envolver sexualmente com quem eu quiser, com homem, com mulher, com qualquer um que seja, porque eu tenho liberdade para fazer isso. Eu posso estar na aliança do meu casamento e mesmo assim viver uma vida de adultério, porque eu sou livre. Ou então, eu não sou casado mesmo, eu preciso aproveitar a minha vida. Então eu posso ficar com quem eu quiser, eu posso ter relações com quem eu quiser. Aliás, o mundo diz que toda forma de amor é válida. Não é isso que a falsa liberdade nos diz? Pode-se engravidar quantas vezes quiser, de quem quer que seja, e não precisa ter o compromisso em gerar o filho, porque o corpo é meu, então eu posso cometer um aborto a qualquer momento, na hora que eu quiser. Família? O que é isso? Tanto faz. O importante é ser feliz. Talvez você se irrite quando eu digo essas coisas. Talvez você se pergunte, mas e daí? Eu não sou do mundo, eu sou membro de uma igreja, eu vou nos cultos todos os dias, eu cumpro com as minhas obrigações, eu não devo nada para ninguém. Aliás, eu sou muito conservador. Além de fazer tudo que é certo, eu ainda ajudo a conferir se as pessoas que estão em volta estão fazendo o que é certo também. E ai de quem não fizer o que é certo perto de mim. Eu vou ser o primeiro a apontar o erro e a dizer que ele está fora dos padrões da legalidade. Mas será que isso também é liberdade? Eu creio que não. Na época de Jesus tinha um grupo que era desse jeito. Gente boa, os fariseus, hipócritas. E foram duramente atacados por Jesus. Ao ponto de ouvirem de Jesus que eles precisavam tirar o fardo pesado das costas dele. O que Jesus disse em Mateus 11, dos versículos 28 até o versículo 30? Venham a mim, todos os que são cansados e sobrecarregados, que eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão um descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava lidando com gente dura, com gente que achava que era perfeita e que não precisava de Deus. Aliás, ele estava acima da lei, porque ele fazia tudo o que era correto.
O fardo de Jesus é leve. Não a carga pesada imposta pelos fariseus, que, como Jesus disse, coavam um mosquito, mas engoliam um camelo. Então, liberdade não é ser legalista. Não é ser um seguidor de uma organização religiosa e cumpridor de regras impostas por ela. Então vamos aproximar mais o discurso e voltar os olhos para as igrejas evangélicas da nossa era, para a igreja brasileira, para as igrejas aqui da nossa cidade, para as igrejas que estão divulgando os seus cultos pela internet. Será que todas são fiéis ao Evangelho? O que vocês acham? Será que todas são fiéis à palavra de Deus? Certamente que não. Os púlpitos estão servindo de palanques políticos, de palco para coaching motivacional, pois afinal, a vida é dura demais. A igreja tem que ser um lugar de acolhida, de receber a todos, e que todos venham do jeito que estão e permaneçam do jeito que vieram. Afinal, Deus é amor. Alguns chegam até a dizer que imagina se Deus sendo bom, Deus vai condenar alguém. Do contrário, Deus vai salvar a todos. Púlpitos contemporâneos têm abraçado a teologia liberal, a teologia da prosperidade, da libertação, subestimando e subjugando o evangelho a um mero papel social, em que a igreja deve existir exclusivamente para acolher os pobres. A igreja não pode negligenciar o socorro social, mas a igreja não existe para isso. A igreja existe para pregar a palavra de Deus, para ser portador de Deus nesse mundo caído. Será que os púlpitos das igrejas brasileiras estão pregando expositivamente a palavra de Deus? Expondo cada trecho das Escrituras, mesmo aqueles que humanamente são embaraçosos e difíceis? Os irmãos acham que todos os textos da Bíblia são fáceis de entender, são fáceis de aplicar, são coisas gostosas assim de trazer para as nossas vidas? Claro que não, mas a palavra de Deus, ela deve ser aceita por completo. Nós, como filhos, como servos fiéis, nós devemos ler, entender e interpretar a palavra de Deus, que tem uma única interpretação, e viver a palavra de Deus, mesmo que eu não goste daquilo que está escrito aqui. É palavra de Deus e eu devo ser fiel a ela. Será que as igrejas estão confrontando o pecado, anunciando a salvação, dirigindo um povo que deveria viver para Deus em santificação, aguardando ansiosamente o retorno glorioso do Senhor Jesus? Eu ouso dizer que não. Então nada disso também é liberdade. Tanto o ímpio mergulhado na escuridão e na prática do pecado, do ocultismo, quanto esses falsos profetas que usam o púlpito de forma enganosa para distorcer o evangelho de Jesus Cristo, mesmo dizendo que são livres para fazer o que bem entender, que gozam de liberdade, são escravos do império das trevas. Vivem aprisionados no império das trevas. Mesmo falando sobre Jesus, proclamando o nome de Jesus, são escravos do império das trevas. Então, qual que é o verdadeiro conceito de liberdade? Eu pensei bastante sobre isso, e várias coisas passaram pela minha cabeça sobre o que poderia ser, ou o que dá para nós a sensação de liberdade. Pensa um pouquinho aí, o que te dá uma sensação de liberdade? Aquela sensação gostosa de viver livre. Eu coloquei algumas coisas aqui. Tomar chuva no verão, naquele dia quente. Tomar banho de mangueira. Descer uma ladeira de bicicleta, naquela rua de asfalto novinho, naquele loteamento que não tem nenhuma casa, nenhuma chance de passar um carro, e eu descer aquela rua embalado de bicicleta. Andar de moto com a viseira aberta. Viajar
conhecer lugares novos, andar de banana boat no mar em um dia quente. Quanta coisa boa que Deus providencia para nós, que dá essa sensação de liberdade. Tomar Coca-Cola com bastante gelo e limão. O pastor Emílio Garofalo disse isso, né? Que nem Salomão, em toda a sua glória, tomou Coca-Cola com gelo e limão. E nós tomamos. Mas será que isso também é liberdade? Também não é. Será que liberdade é uma sensação momentânea? Eu estou livre nesse instante e daqui a pouco eu já volto para a prisão novamente. Eu me sinto confortável em um momento, seguro, e no momento seguinte eu já estou atribulado e aflito novamente. Feliz em um momento e triste nos outros. Sem nenhuma dor física, nenhum sofrimento, mas no dia seguinte, internado em um hospital ou mergulhado em lágrimas no meu quarto, com o coração destruído por causa da culpa ou por causa da depressão. Liberdade não é isso. Então, o que é a verdadeira liberdade? Como nós podemos ser verdadeiramente livres? Essa era a grande pergunta de Lutero, o grande homem da Reforma Protestante, que, como eu disse, na terça-feira, dia 31, nós comemoraremos 506 anos da Reforma Protestante. Um marco que está plenamente relacionado com a verdadeira liberdade, da qual nós vamos falar nessa noite. Deus não criou o universo, o homem, e os abandonou. Existem religiões que pensam assim, que Deus criou o mundo, que Deus fez todas as coisas, e Deus virou as costas e disse, agora vocês vivam por conta própria. Mesmo com a queda, lá no Éden, Deus sempre proveu meios para amparar os seus escolhidos. Deus sempre proveu meios de graça para lidar com os seus escolhidos aqui na terra. Sempre levantou homens piedosos e usou para ser sua voz no meio da escuridão. E até hoje, Deus continua usando, de modo muito poderoso, em momentos críticos da história da igreja, homens piedosos, usados por Deus para confrontar o pecado, para trazer consolação aos corações desanimados por causa da palavra de Deus. Foi exatamente o que estava acontecendo na época de Lutero. Em meio a um período de trevas, de escuridão, em que a preocupação da igreja era exclusivamente de arrecadar fundos, pregando a salvação pela venda de indulgências. Isto é, se você quisesse tirar o seu ente querido que estava no purgatório ou no inferno, um amigo, um familiar, as pessoas deveriam comprar a salvação da igreja. Só a igreja poderia interceder e tirar a pessoa que estava sofrendo no inferno. Só a igreja tinha a autonomia de libertar o morto do castigo eterno. Para os irmãos terem uma ideia, o principal agente das indulgências foi um monge chamado de João Tetzel. E a frase mais famosa do Tetzel era essa aqui: assim que a moeda tintilar no cofre, uma alma é liberta do purgatório. Será que tem alguma semelhança com o que a igreja dita evangélica tem vivido nos últimos tempos? Nesse cenário de frieza espiritual, de apostasia da fé, Deus levanta homens das mais diversas culturas, das mais diversas posições sociais e níveis intelectuais, para serem voz de Deus, para levar o povo de volta às Escrituras. O famoso reformador Martinho Lutero é o foco da Reforma Protestante. Numa época em que a igreja precisava com urgência ouvir a verdade, a voz de Lutero trovejava com santa ousadia por toda a Europa. Sua ousadia e coragem era tão grande
que ele confrontou a igreja de Roma por ela ter se desviado do verdadeiro evangelho da salvação. Seu compromisso prioritário com a verdade da Bíblia se tornou a força motriz por trás da reforma. É interessante que depois de tudo terminado, quando o mundo vê aquela transformação que aconteceu no mundo por causa da reforma protestante, alguém chegou para Lutero e perguntou: mas Lutero, como que você fez tudo isso? Como que você sozinho conseguiu alcançar o que você alcançou? Sabe qual que foi a resposta de Lutero? Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Então toda a reforma protestante, ela foi baseada nas Escrituras. Foi uma volta da igreja para a palavra de Deus, para o centro da palavra de Deus. À medida que o Senhor fortalecia Lutero, o seu púlpito se tornou a mais nítida voz da palavra de Deus que esse mundo testemunhou. 31 de outubro de 1517 é uma data fundamental na história da igreja. Nessa data, Martinho Lutero pregou suas 95 teses à porta da frente da igreja do castelo em Wittenberg, registrando seu protesto contra o abuso da venda de indulgências pelo papado. Ninguém naquele dia poderia prever a tempestade que Lutero estava desencadeando na história. Esse único ato ousado causou um rebuliço no mundo da época e se prolonga até os dias de hoje. O pastor Steven Lawson, citando Philip Schaff, ele disse que depois do início do cristianismo, a reforma protestante foi o maior evento da história. Uma época em que a invisível mão de Deus teve impacto, não apenas sobre pessoas e igrejas, mas também sobre nações e culturas inteiras. A reforma protestante abalou o mundo inteiro. Muitos países, muitas culturas, muitas mudanças aconteceram no mundo por conta da reforma protestante. E o cerne da reforma protestante, a alma da reforma, o propósito central da reforma, foi uma tentativa de trazer a igreja de volta à autoridade única da Escritura e à pureza do Evangelho. Grave bem isso, o motivo central da reforma protestante foi trazer a igreja de volta à autoridade central da Escritura e à pureza do Evangelho. Esse foi o alvo da reforma protestante, trazer o foco de volta para a palavra de Deus. Lutero utilizou todos os meios legítimos para fazer conhecidas as verdades da Escritura. Suas estratégias incluíam a produção de livros, de folhetos, de panfletos e cartas, também discursos em sala de aula, debates públicos e calorosas disputas nas igrejas e nas universidades. Então a reforma, ela saiu do púlpito e invadiu as ruas, invadiu as discussões entre amigos, invadiu as cátedras das universidades e começou-se a tratar de volta a centralidade das Escrituras. Mas o seu principal método de produzir a reforma foi por meio do púlpito. Nas palavras de Martin Lloyd Jones, Lutero era, acima de tudo, um grande pregador da palavra de Deus. A pregação da palavra é o meio para Deus conduzir a sua igreja. Veja o exemplo em toda a Escritura. Todas as vezes que o povo mergulha na escuridão, Deus usa a palavra para trazê-los de volta ao arrependimento. Nós acabamos de ver isso ao estudar o livro de Ageu. Ageu não fez nada. A palavra de Deus que moveu o coração do povo e os conduziu para o arrependimento. No sábado, nós estávamos estudando com os homens da igreja sobre o texto do rico e do Lázaro. E a gente vê algo muito fantástico naquele texto. Quando o rico estava no inferno, em sofrimento, e ele olhava para o seio de Abraão e via Lázaro, que era um mendigo, numa vida boa, regozijando ao lado de Abraão, e ele pede: Pai Abraão, permita que Lázaro
venha até aqui, molhe o seu dedo na água e toque na minha boca para aliviar o meu sofrimento. Aí a resposta que ele recebe: quem está lá não pode passar do lado de cá, e quem está do lado de cá não pode passar para o lado de lá. Aí o rico faz um outro pedido. Ele olha e fala: então permita que Lázaro saia daí e vá na casa do meu pai. Eu ainda tenho 5 irmãos que não conhecem o evangelho, que precisam ser salvos, para que eles não venham para cá. Permita que Lázaro vá lá e fale com eles. Quem sabe eles se arrependam. A resposta para o rico foi: lá vocês têm Moisés, eles têm Moisés e os profetas. Lá eles têm quem? A palavra, as escrituras. As escrituras são muito mais poderosas do que milagres. Se você ler o texto de Lucas, você vai ver que ele está falando que mesmo que um morto ressuscitasse para trazer as boas novas, ela não seria tão impactante como é a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que milagres. Milagres acontecem e as pessoas voltam a sofrer novamente, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, porque ela é real, ela é viva. Deus leva o seu povo ao arrependimento através da palavra. E sempre foi assim. Foi assim no período dos patriarcas, no êxodo com Moisés, no período dos juízes, dos reis, dos profetas, no exílio, no retorno do cativeiro com outros profetas, com João Batista anunciando a vinda do Messias, com Deus encarnado habitando no meio dos homens, com a descida do Espírito Santo, reavivando a igreja. É assim que Deus fala conosco hoje. É através da palavra, é através das Escrituras. Porque toda a Escritura, todos os 66 livros da Bíblia são inspirados pelo Espírito Santo e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Nunca existiu transformação na vida de ninguém que não fosse movida pela palavra de Deus. Então nós não podemos perder nenhuma chance de lermos a palavra de Deus, de pregarmos a palavra de Deus, de vivermos a palavra de Deus. Porque se a palavra não transformar um coração quebrado, não tem nenhuma ação humana que seja capaz de mudar a história das coisas. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar situações que nós jamais imaginaríamos que nós fôssemos capazes de mudar. Não existe vida fora da palavra. Sabe por quê? O primeiro versículo do Evangelho de João nos diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus Cristo é a palavra. Ele é o Verbo encarnado e não existe liberdade fora da pessoa de Jesus. O próprio Jesus, em João 5, ele prega que não existe liberdade fora dele, que ele foi enviado pelo Pai e ordena a conhecer a palavra, porque é nela em que se encontra a salvação e vida eterna, porque a palavra dá testemunho do próprio Senhor Jesus. A reforma protestante foi impulsionada principalmente pela pregação da palavra de Deus. John Broadus, um renomado professor do século XIX, ele identifica 4 marcas distintas da reforma protestante. Cada uma delas é essencial ao nosso entendimento de Lutero e do movimento protestante. Então eu coloquei aqui no quadro, eu queria compartilhar com os irmãos essas 4 marcas aí. A primeira delas foi um avivamento da pregação. Foi um reavivamento da pregação. Durante a Idade Média, os pregadores eram exceção à regra. A Igreja Católica Romana não pregava as Escrituras. No lugar da pregação estava a missa,
os ritos e as cerimônias. Porém, a reforma, ela foi marcada por grande surto de pregação, como não havia desde o primeiro século do cristianismo. Veja bem, o primeiro século, a reforma protestante aconteceu no ano de 1500. 1500 anos ficou sem ler, entender e interpretar a palavra de Deus. Todos os reformadores eram pregadores, e não apenas autores e palestrantes. Essas figuras valorosas restauraram o púlpito, como sendo o principal meio de graça na igreja. A segunda marca foi um avivamento da pregação bíblica. O movimento protestante não trouxe de volta apenas a pregação, mas a pregação centrada nas Escrituras, ou seja, pregação expositiva. Eles pregavam a Bíblia. A questão não era o que o Papa dizia, nem mesmo os pais da igreja. Por mais estimados que fossem, era a autoridade decisiva, era a palavra de Deus, era a Bíblia. Se nós lermos um dos principais reformadores aí, João Calvino, ele escreve 4 livros falando sobre isso e combatendo isso. A famosa, as Institutas da Religião Cristã. Nós vemos aí um tomo com 2 livros inteiros combatendo a questão da igreja ter sido distanciada das Escrituras. Em terceiro lugar, foi um avivamento da pregação controversa. O que é isso? Eles não somente afirmavam sola Escritura, que é somente a Escritura, como também eles afirmavam uma expressão latina, que era tota Scriptura, a Escritura por completa, toda a Escritura. Os reformadores, eles criam que toda a Escritura deveria ser pregada nos seus púlpitos. Cada passagem, cada verso, cada texto difícil deveria ser explanado, cada pecado deveria ser exposto. E isso causou um grande embate com a igreja, um grande desconforto para quem estava ganhando dinheiro e distorcendo a palavra de Deus, para quem estava vendendo um evangelho que só mascarava as coisas, que só massageava o ego das pessoas. É o que a gente tem visto de volta, hoje em dias, pelos púlpitos espalhados por aí. E o quarto pilar aí da reforma protestante foi um reavivamento da pregação das doutrinas da graça. A pregação bíblica na reforma elevava as doutrinas da soberania de Deus na salvação. Uma pregação profundamente bíblica sempre apresenta as doutrinas da graça, porque elas são repetidamente ensinadas em toda a Escritura. O retorno à pregação bíblica exige o retorno à pregação da soberania de Deus na salvação do homem. Somente pela graça, somente pela fé, somente em Jesus Cristo, somente a Escritura e glória somente a Deus. É Deus no centro, é a soberania de Deus no centro, é a graça de Deus no centro e não a ação humana. Então, meus irmãos, Lutero, acima de tudo, foi um grande pregador das Escrituras. Na verdade, Lutero escreveu inúmeros volumes, mas jamais colocou suas obras escritas no mesmo patamar que sua proclamação da palavra de Deus. Olha um fato interessante que Lutero dizia. O próprio Cristo não escreveu nada, nem ordenou que nós escrevêssemos, mas que pregássemos oralmente. Com isso, Lutero destacava que a prioridade era o púlpito, era a libertação pela palavra. Estima-se que no período de 36 anos, de 1510 a 1546, Lutero tenha pregado 7.000 sermões. Durante o seu ministério todo, 7.000 pregações. Lutero pregou, em média, um sermão a cada 2 dias da sua vida. Lutero é um belo exemplo sobre a liberdade e a libertação. Ele veio de origem rude, de trabalho duro. Seu pai minerava cobre e acabou ficando rico por juros adquiridos nas minas e fornalhas de fundição. Sua mãe era católica romana piedosa.
mas bastante supersticiosa, que o criou sob a estreita disciplina da Igreja de Roma. Foi preparado pelo pai para ser advogado, e ele era muito inteligente. Muito cedo, ele concluiu o seu mestrado em Direito. E apesar do desejo de seu pai, Lutero nunca exerceu a profissão de advogado. Em julho de 1505, com 21 anos de idade, Lutero foi pego em uma tempestade severa que o derrubou ao chão por um raio. Com medo de morrer e não ser salvo, Lutero clamou à padroeira católica dos mineiros, a Santa Ana, dizendo que se ele escapasse vivo, ele se tornaria um monge. Apesar da irada oposição por parte de seu pai, Lutero cumpre a sua promessa. 2 semanas mais tarde, ele entra no mais rigoroso e duro monastério, a Ordem dos Frades Agostinianos. Com esse passo dramático, Lutero iniciou sua busca para encontrar a salvação de Deus. O fato marcante na vida de Lutero é que ele era obcecado por encontrar a salvação por meio dos seus próprios esforços. Ele achava que ele era capaz de se salvar por conta própria. Então ele se dedicava a longos períodos de sacrifícios, de torturas, achando que pelos seus esforços, pelos seus méritos, ele poderia alcançar o favor de Deus. Mas ele via que tudo o que ele fazia era inútil, porque o peso da culpa caía sobre os seus ombros e o apertava cada vez mais. Então ele disse: quando eu era monge, eu cansava-me grandemente de tanto buscar o sacrifício diário. Me torturei durante 15 anos com jejuns, vigílias, rezas e outras obras muito rigorosas. Acreditava sinceramente que eu conseguiria alcançar a justiça de Deus através das minhas próprias obras. Andava constantemente em um sonho e vivia em verdadeira idolatria, pois eu não cria em Cristo. Eu o via tão somente como um severo e terrível juiz assentado sobre um arco-íris. Então Lutero começou a perceber que jamais ele conseguiria alcançar a perfeição moral diante de um Deus que era santo. Essa séria realidade começou a trazer desespero no coração de Lutero, porque ele tentava conseguir a salvação e ele não conseguia. Então Lutero, já ordenado sacerdote, sob a influência de Johannes von Staupitz, vigário-geral dos frades agostinianos da Saxônia, esse homem apresentou a Lutero a soberania de Deus na salvação. Na grande luta de Lutero em encontrar a verdade, ele foi liberto pela palavra de Deus. Quando ele mergulhou no estudo da carta de Paulo aos Romanos, e ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A vida de Lutero foi transformada quando ele se deparou com esse texto de Romanos. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Antes ele entendia que a justiça de Deus era vingativa, que punia os pecadores. Então ele admitiu que odiava a justiça de Deus, porque nada do que ele fazia era capaz de livrá-lo do seu pecado. Mas olha o que Lutero escreveu sobre isso depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Eu não amava, na verdade eu odiava o Deus justo que pune os pecadores. Como se não bastasse, os miseráveis pecadores, eternamente perdidos por seu pecado original, serem esmagados por toda espécie de calamidade pela lei dos 10 mandamentos, isso sem ter Deus de acrescentar sofrimento ao sofrimento pelo Evangelho, e também pelo Evangelho nos ameaçar com a sua ira e a sua justiça. Lutero tinha medo de Deus. Ele odiava, porque ele achava que Deus era um Deus que simplesmente castigava o homem quando o homem pecava.
E ele não conseguia agradar a Deus porque as atitudes dele eram más. Assim, eu me enfurecia com uma consciência perturbada e feroz. Mas agora, Lutero é liberto pelo Espírito Santo e passa a enxergar plenamente o sentido do que a palavra dizia. Ele entende que a justiça de Deus é recebida como dom, de graça, sem esforço humano, apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, de novo, depois que ele entende isso, olha o que ele escreve. Não sei se dá para os irmãos lerem daí. Finalmente, ao meditar de noite e de dia, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto das palavras, ou seja, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito. Aquele que vive pela fé é justificado. Ali comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive por causa de um dom de Deus, ou seja, pela fé. É este o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva pela qual o Deus de toda a misericórdia nos justifica pela fé, conforme está escrito. Aquele que pela fé é justo, viverá. Então senti que eu nasci totalmente de novo e havia entrado por portões abertos no próprio paraíso. Aquele que compreende que pelo poder do Espírito Santo, que não é por obras humanas que nós somos salvos, mas nós somos justificados, isto é, nós somos declarados justos por Deus, não pelo que nós fizemos ou pelo que nós deixamos de fazer, mas por causa do que Jesus fez, morrendo na cruz, no nosso lugar, recebe a verdadeira libertação, porque nós somos salvos pela fé e não pelas nossas obras. Essa é a verdadeira libertação. O justo vai viver eternamente por causa da fé no que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Então, meus irmãos, na doxologia de Paulo, que nós lemos aí aos Colossenses, na oração de ações de graças a Deus, Paulo faz uma revelação transformadora. Ele nos libertou do império das trevas. Eu perdi o slide aqui. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui nós temos duas ações: libertar e transportar. Como que é confortante nós sabermos disso? No início, quando eu falei sobre o que as pessoas pensavam ser liberdade, foi exatamente a isso que eu me referi. Quer ver um exemplo? Tem um filme muito bom sobre a Segunda Guerra Mundial, que é chamado Invencível. Ele é baseado na vida de Louis Zamperini, um norte-americano que tem o seu avião atingido pelo inimigo e cai no meio do mar, e ele sobrevive por 47 dias em cima de um bote à deriva no mar, até que ele é libertado por um navio. Quando ele está à beira da morte, chega um navio para libertar o Louis Zamperini. Só que a libertação era uma farsa. O navio que encosta do lado do bote dele era um navio do inimigo. Era um navio japonês, o próprio inimigo. Agora vocês imaginam, era uma falsa liberdade. Ele foi liberto para cair direto na mão do inimigo. Toda liberdade que não vem de Jesus é uma falsa liberdade, porque é uma liberdade para a morte. Porém, se Cristo vos libertar, verdadeiramente, nós seremos livres. Por isso que Deus nos libertou do império das trevas e depois nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos liberta do império das trevas, mas não nos deixa lá. Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor.
Vários comentaristas bíblicos acham que nesse texto, Paulo compara com o que Deus fez com o povo do Egito. Vamos ler aí Êxodo capítulo 6, 2 versículos. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Veja se isso não traz conforto para o nosso coração e confiança que a salvação é somente pela fé. O mesmo Deus que fez a velha aliança com Abraão e cumpriu sua promessa. Ele prometeu que libertaria seu povo da escravidão do Egito e os libertou. Ele prometeu que transportaria esse povo depois de liberto para uma terra que manava leite e mel, e ele cumpriu a sua promessa. Cada palavra prometida por Deus ao povo de Israel foi cumprida. E é o mesmo que Deus fez quando fez uma nova aliança com a igreja de Cristo, selada com o sangue do Cordeiro na cruz, de que ele libertaria a igreja do império das trevas, da morte, do inferno, da condenação do mundo e transportaria para o reino eterno de Jesus. Nosso Deus é o Deus que promete e que cumpre as suas promessas. Nós não somos mais dominados pelo pecado, nem pela morte, nem pelo inferno. Deus nos libertou, mas Deus também nos colocou no céu. Nem as tribulações da vida, nem a fome, nem o desemprego, nem a perseguição, nem a espada, nem a altura, nem a profundidade, nem as calúnias, nem o governo corrupto, nem as heresias, nem os falsos mestres, nem você mesmo, com a sua insegurança e rebeldia, nem o inferno, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, porque foi Ele que nos libertou do império das trevas e nos colocou no céu. Nada pode roubar a salvação que nos foi dada naquela cruz, naquele sacrifício perfeito, em que Deus se humilha, se rebaixa, se torna homem e dá a sua própria vida para pagar a dívida eterna que Adão fez lá no Éden. Quando ele se rebelou contra o Criador. E olha para nós hoje e diz, não é você, não são as tuas obras, sou eu. Eu que paguei o preço pelo teu pecado. Se alegre, se regozije, chore de alegria, exulte no Senhor, porque a justiça de Deus foi manifestada na nossa vida e hoje nós vivemos não por causa das nossas obras, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Em Jesus nós temos a redenção, nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu não vou pagar no inferno por causa dos meus pecados, porque Jesus já pagou o preço dos meus pecados lá naquela cruz. Lutero teve a maior libertação que ele poderia ter, e nós também temos essa libertadora notícia, que deve ser apropriada pela fé. Então, meus irmãos, pare de viver com o peso do pecado nas suas costas. Viva com alegria no Senhor, santifique a sua vida a cada passo que você der. Ame ao seu irmão. Busque a fazer a vontade de Deus com alegria. Pare de agir como se fosse um prisioneiro. Você já foi liberto. E muito mais do que isso, você foi transportado para o céu. Nós não somos dessa terra. Nós somos da eternidade, do reino da vida eterna, do reino de Jesus. Pare de viver com os olhos nesse mundo. Esqueça as políticas dessa terra. Esqueça as guerras, esqueça os problemas da vida, esqueça tudo. Coloque os seus pés no chão, mas bote a sua cabeça no céu. Jesus declarou isso, e Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós somos salvos em Jesus, e podemos dizer hoje, Maranata, vem logo Jesus, meu lugar é no teu reino.
eu quero viver eternamente com o Senhor e que isso seja breve. Então, meus irmãos, para finalizarmos, eu queria te convidar a refletir sobre se suas práticas de vida estão realmente alinhadas com a libertação que Jesus te deu. Eu conheço muitos que eram da macumbaria e agora estão numa igreja evangélica, mas na realidade só mudaram o opressor e continuam presos da mesma forma. Acendiam velas, matavam galinhas pretas e agora fazem correntes de oração para a libertação. Agora fazem campanha de 7 dias para a compra da casa própria. Fazem longos jejuns e sacrifícios por causa de qualquer motivo. Tem até as famosas campanhas de jejum de Daniel. Campanha do descarrego. Campanha do desencapetamento. Campanha do amor. É muito fácil chutar a macumba da encruzilhada. O difícil é chutar a macumba que está no seu coração, te impedindo de reconhecer a verdadeira liberdade que está em Jesus. É muito fácil dizer que é crente. O difícil é honrar a Jesus com os lábios e com as atitudes e com o coração. Eu conheço muitos que eram escravos de ídolos, de imagens de escultura, de novenas, de longas orações repetitivas, de pagamentos de promessa. E que agora estão na igreja evangélica, fazendo os mesmos ritos opressores daquela época. Longas orações decoradas, mas o coração está longe de Jesus. Prega que bem-aventurados são os humildes, mas vive de nariz empinado, na arrogância, achando que é melhor do que os outros. Prega que bem-aventurados são os misericordiosos, mas vive na avareza, não compartilha nada com ninguém que está necessitado. Prega que bem-aventurados são os pacificadores, os mansos, mas é um estúpido nas relações de trabalho, com a esposa, com os filhos. O império das trevas é feito de religiosidade, de aparências, de esmolas dadas, de trombetas tocadas, para que se chamem a atenção sobre elas. O império das trevas é feito daquela atitude que confunde a consciência da confiança em Deus, como Pai misericordioso, com aquele que quer barganhar com Deus e exigir que Deus faça alguma coisa em troca por causa daquilo que ele fez para Deus. O império das trevas é feito daquele miserável que acha que vai ser salvo por causa das boas ações que ele faz, por causa das ofertas que ele dá na igreja, por causa do seu fanatismo religioso. O império das trevas é feito de escravidão, de pecado, de egoísmo, de falta de amor pelas pessoas. Se Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, é tempo de abandonar as práticas do velho homem e começar a honrar a Jesus de verdade. Você pode sair daqui e continuar com a mesma acomodação de sempre, mas eu creio que você nunca mais vai dormir em paz sem ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo isso aqui. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Gálatas 5, dos versos 13 ao verso 18. Não sou eu que estou dizendo isso.
é o Espírito Santo inspirando as Escrituras para falar conosco essa palavra. Qual a verdadeira liberdade? A liberdade trazida pela palavra de Deus. A liberdade trazida por Jesus. A liberdade apropriada por meio da fé. A liberdade dada por Jesus, que nos regenerou, nos redimiu, perdoou os nossos pecados, nos deu vida eterna, para que com toda a nossa vida, com todas as nossas ações, com todo o nosso empenho, com todo o nosso entusiasmo, nós glorificássemos exclusivamente a Deus, porque foi Ele quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A liberdade está na obra de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Isso é dádiva, é graça, é dádiva de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie delas. Essa libertação na vida de Lutero foi a libertação na minha vida e na libertação de muitos dos irmãos que estão aqui. O justo viverá por causa da fé. Nós viveremos eternamente com Jesus, não por causa daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Nós viveremos eternamente com Jesus por causa da fé que eu tenho no que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz. Amém? Vamos orar mais uma vez?